Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda nessa quarta-feira, dia que teremos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar dos principais clubes que entram em campo hoje e até os que não entram também. Vamos falar da Liga dos Campeões da Europa, estamos tendo mais jogos complementando a penúltima rodada da fase de grupos. Vamos falar de tudo que está acontecendo no Alves Celeste e a preparação para o Campeonato Paulista da A3, que começa em janeiro próximo. Enfim, as novidades do esporte a partir de agora. E ao meu lado, Jorge Luiz, chegando com o seu destaque. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. A diretoria do Marília divulgou agora à tarde as datas e os horários dos jogos no estádio Bento de Abreu, no Campeonato Paulista da Série A3. O Alves Celeste vai realizar 7 jogos como mandante, dos 15 desta primeira fase, e a estreia contra o Linense, 25 de janeiro, sábado, às 7h30 da noite, no Bento de Abreu, obviamente. E dos jogos que o Marília terá em casa no fim de semana, sábado, às 7h30 da noite. E os jogos que acontecerão no Bento de Abreu, no meio de semana, às quintas-feiras, às 8 horas. A gente vai falar sobre esses jogos, a gente vai destacar um por um e vamos, é claro, falar também da preparação que vai começar na próxima segunda-feira, do elenco do Marília até o momento, dos 26 nomes possíveis para a listagem principal. 11 vagas já foram preenchidas, alguns jogadores estão em negociação e a gente vai destacar no programa de hoje tudo relacionado ao nosso MAC, inclusive alguns jogadores da lista B que o Alves Celeste pode aproveitar na temporada 2020. Aliás, que até agora não tem novidades nessa lista B, né, Jorge? O MAC é assim, Ronaldo, é claro que só um jogador que jogou, inclusive pelo Alves Celeste no acesso da Bezinha, o volante Eduardo, ele ainda será lista B em 2020, esse ano ele não foi, mas ele atende os requisitos para a lista B em 2020, ter nascido a partir de 1999, ter contrato pelo menos nos últimos 6 meses com o mesmo clube e ter também disputado uma competição de base nesse ano de 2019 ou antes. Então o Eduardo se enquadra nesse perfil, conversei com ele agora à tarde, por enquanto nenhum contato da diretoria maquiana com ele, o que me causa até uma certa estranheza. Tudo bem, ele tem contrato, Ronaldo, com o Alves Celeste até 11 de fevereiro do ano que vem. Mas mesmo assim você já tem que dar uma satisfação, até para saber se o cara se apresenta ou não. Enfim, é o que eu soube por enquanto do próprio jogador, que até agora ninguém do Marília ligou nem para falar, segunda-feira você se apresenta para começar os trabalhos. Outros jogadores que foram lista B do MAC na Bezinha desse ano e que seguirão como lista B para 2020, vão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior e daqui a pouco a gente vai falar dessas opções que o Alves Celeste terá para essa lista B, que ela é de forma ilimitada, né? E vai ser muito importante, principalmente para a maratona de jogos que o MAC terá nos primeiros meses do ano. Ok, vamos começar a falar da Liga dos Campeões da Europa, Jorge, já que estamos tendo algumas partidas sendo realizadas nesse instante. O principal resultado até agora, por enquanto, parcial da derrota do Liverpool para o Napoli por 1-0, né? Gol que saiu ainda no primeiro tempo. Já estamos no segundo tempo, só que a derrota ainda está acontecendo pelo lado do Liverpool. Outros jogos sendo realizados agora à tarde. Abri aqui a internet. Ronaldo, só um detalhe interessante em relação a essa Liga dos Campeões é que mesmo aquelas equipes favoritas que a gente considera que em seus grupos vão avançar em primeiro, ninguém está, por exemplo, com 100% de aproveitamento, né? Todos tiveram pelo menos um tropeço aqui ou ali, né? Claro que não todos, mas a maioria. O Barcelona mesmo empatou um jogo em casa recentemente, o Real Madrid capengando demais na Liga dos Campeões, o Manchester City também tropeçando. Então você vê que no final das contas
pela fase de grupos, o próprio Liverpool, atual campeão, também não engrenou ao ponto de ser o favorito absoluto da chave. Eu acho que isso, de certa maneira, vai deixar uma Liga dos Campeões talvez mais equilibrada e totalmente imprevisível, né? Porque eu acho que muita gente não esperava na edição passada de que, por exemplo, o Tottenham pudesse chegar à decisão. E o Tottenham chegou. Eu acho que não tem nenhum predomínio ainda nessa fase de grupos, o que eu acho que fica muito interessante, né? Porque nos últimos anos tivemos o Real Madrid aí ganhando 3 taças consecutivas, né? E favorito absoluto. Então, acho que fica legal, acho que uma Liga dos Campeões mais equilibrada, mais imprevisível em relação aos candidatos ao título. Eu acho que isso torna a competição mais atrativa. Pelo grupo E, o Genk está perdendo para o Red Bull Salzburg por 2-0. Nesse mesmo grupo, o Liverpool perde em casa para o Napoli por 1-0. No grupo F, o Barcelona faz 2-0 no Borussia Dortmund. Gols de quem, Jorge? Suárez e Messi. Você já viu aí, né, Jorge? Não vi. Suárez e Messi. Suárez e Messi foi no palpitômetro mesmo, viu, Ronaldo? Te garanto isso. O Slavia Praga empata em casa com a Internacional de Milão em 1-1. No grupo G, o RB Leipzig perde em casa para o Benfica por 1-0. O Zenit acabou o jogo, já bateu o Lyon por 2-0. No grupo H, o Lille perde em casa para o Ajax por 1-0. E nesse mesmo grupo já terminou o empate entre Valência 2, Chelsea 2, Jorge. Vamos conferir a classificação, Ronaldo, como é que está nessa penúltima rodada para os jogos de hoje, né? Até porque apenas um jogo, algumas definições e outras vão ficar mesmo para a última rodada que vai acontecer no início agora de dezembro. Sim. Então vamos aqui para a classificação. No grupo do Liverpool, por exemplo, Jorge, nada está definido. Se mantiver o resultado, o Napoli fica ainda em primeiro com 11 e já se classifica. O Liverpool vai para a última rodada precisando fazer a lição de casa, porque vai pegar o Red Bull Salzburg da Áustria. Um está com 9 e o outro está com 7. Sim. Né? Vai depender só dele, mas vai ter o confronto direto, né, pela vaga, mas é um duelo tenso. No grupo F, o Barcelona também já está classificado com 11 e o Borussia vai definir essa vaga ainda na última rodada, vai brigar com a Internacional de Milão. Que já era esperado, Barcelona em primeiro, Borussia e Inter brigando pela segunda vaga. No grupo G, que era tudo embolado também, Jorge, não tem nada definido, né? Os 4 ainda, se continuarem os resultados agora, o RB Leipzig tem 9, o Zenit da Rússia tem 7, o Lyon da França tem 7 e o Benfica de Portugal tem meia dúzia. Muito equilibrado, né? Muito equilibrado. Os 4 têm chance de chegar. Todos, né? Era o que se esperava de um grupo sem nenhum grande favorito, né? Ao título, a gente fala da Liga dos Campeões. Então, bem equilibrado, mas não esperava esse equilíbrio assim tão acirrado para essa última rodada. No grupo H, que vai pegar fogo na última rodada também, o Ajax lidera com 10, o Chelsea e o Valência têm 8 pontos cada um, os dois têm 2 vitórias e os dois têm saldo de 1 gol. O Ajax, o ano passado, que foi semifinalista, perdeu a vaga para o Tottenham e vai repetindo a boa campanha, né, do brasileiro David Neres, vai desbancando o poderoso Chelsea, né, que tem um orçamento muito maior, e tem o Valência na parada aí também, um grupo bastante complicado. O Chelsea, novamente, mesmo com a questão financeira maior que dos principais concorrentes, não consegue se impor na Liga dos Campeões ao ponto de conseguir uma vaga sem grandes sustos. Aproveitar aqui, Ronaldo, para mandar os abraços para o pessoal que nos acompanha via Facebook, para o Moisés Amarinçá, vou mandar também para o Guilherme Silva, o Sorriso, preparador físico, aliás, preparador de goleiros da equipe Sub-20 do MAC. Amanhã ele vai avaliar o filho do Zé Henrique aqui. Vai lá, vai avaliar o filho do Zé? Vai avaliar. Sorriso, gente boa, viu? E sabe muito bem, conhece do assunto do riscado goleiro. Luiz Santana, que foi roupeiro do Alves Celeste, também está nos acompanhando. O Gesser Rodrigues, o Alexandre Lopes, o Marcos Teodoro está dando boa noite e o Douglas Plastina também. São as pessoas, além do André Rodrigues Soares, são os que estão acompanhando nesse momento o nosso programa aqui. A gente agradece a audiência de todos. E a Cláudia Aparecida também nos vendo. Beijão a Cláudia.
Pelo Brasileirão, Jorge, os jogos de hoje à noite, pelo Campeonato Brasileiro da Série A Chapecoense tem a última chance de se manter viva na competição. É difícil, né, Ronaldo? Já foi, né? Difícil, já foi. Pega em casa o Botafogo também, que tenta escapar definitivamente da zona de rebaixamento, o jogo começando às 7h30. Lembrando que só um dos grandes paulistas entra em campo hoje, o Corinthians, né? Os demais jogam todos na quinta-feira, amanhã. Também às 7h30 da noite tem Internacional e Goiás, os dois brigando por Libertadores da América, Jorge. O Internacional querendo uma vaga direta e o Goiás querendo chegar próximo na pré-Libertadores. Jogo interessante. Sim, o Inter que ainda briga com São Paulo e Corinthians, são os 3 candidatos pela pontuação a ficar com a quinta vaga direta para a fase de grupos da Libertadores 2020. O Bahia também ainda quer uma vaga na pré-Libertadores, joga com o Atlético Mineiro às 9h da noite. Um pouquinho mais tarde, já às 9h30, teremos o Atlético do Paraná contra o Grêmio, o Flamengo confirmando seu título hoje diante do Ceará. Ceará que entrega das faixas, né? A entrega só para confirmar, né? Eu acho que a entrega da faixa é só na última rodada mesmo, só né? na última rodada. Mas só para entrar em campo e ser ovacionado pela torcida, né? E o Ceará que pode ficar numa zona... o Ceará que luta contra o rebaixamento, jogo importante para o clube cearense. E o Corinthians pegando o Avaí já rebaixado, e o Corinthians querendo a vaga direta na Libertadores. Pega o Lanterna, que já está... Eu acho que matematicamente o Avaí ainda não caiu, né, Ronaldo? Ou é virtualmente? Acho que é virtualmente ainda. Não, o Avaí é o único que caiu. Já está matematicamente, né? A questão é que o Corinthians precisa somar os 3 pontos. Ponto, né? Eu acho que para o torcedor, mesmo um segundo semestre não tão bom quanto foi o primeiro com o título do Paulista, até o começo do segundo foi bom, o Corinthians chegou a ficar vários jogos invicto no Campeonato Brasileiro, esteve nas 4 primeiras colocações, mas depois teve a queda do Carille. Acho que é um jogo para o Corinthians seguir com a esperança ainda de uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem, pegando o Lanterna e já rebaixado o Avaí. Tá certo. Então, estão aí os jogos do Campeonato Brasileiro que serão realizados hoje. Essas são as informações. Daqui a pouco a gente fala rapidinho do Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, né, Jorge? A gente fala de todas essas equipes, né? Um pouquinho mais ainda repercutindo os jogos finais da Liga dos Campeões da Europa e daqui a pouco tudo sobre Marília, né? O MAC, diretoria que definiu agora à tarde mesmo os horários dos jogos no Bento de Abreu com horário e dia, né? No caso, nos finais de semana, os jogos serão aos sábados às 7h30 da noite e no meio de semana às quintas-feiras às 8h. Estreia do MAC, dia 25 de janeiro, contra o Linense, às 7h30 da noite, no Bento de Abreu. O Niltinho Teixeira está nos vendo aqui. Será que o Niltinho gostou desse horário, Jorge? Não sei, hein? Tem muita gente que não, viu, Ronaldo? Não, Jorge. Principalmente esposas, assim, de jornalistas. Essas, com certeza, não gostaram de sábado, 7h30 da noite, o jogo. Com certeza. Não entendi. Mas eu não sei se são todas, não. Eu não entendi o horário quebrado até agora, Jorge. 7h30, não porque não às 7, sabe? Não entendi, sinceramente. Também não sei, mas acho que tanto para 7 contra 7h30 não mudaria muita coisa. Não, muda bastante, Jorge. Porque às 7 o jogo acaba 15 para as 9, 9 e pouco, o cara está em casa, então um banho, vai comer uma pizza com a esposa. Aqueles que vão só assistir, sim. Aqueles que vão assistir, sim. Exatamente. Os que vão trabalhar ficam até bem mais tarde. Tá certo. Mas faz parte. Um abraço ao Luciano Duarte Nascimento, também nos acompanhando. O Wilson Miranda também aqui com a gente, né? Pai do zagueiro Brunão, que se apresentou ao Rio Preto. O nosso amigo de imprensa, Ednelson Cunha, grande Ednelson, obrigado pela audiência, também nos acompanhando aqui. O Alexandre Lopes, horário ruim, já está reclamando aqui. A gente vai falar já a questão dos horários já no próximo bloco também, para que no último o nosso amigo internauta possa participar e dar o seu pitaco também em relação aos horários definidos pela diretoria do Marília para os jogos no estádio Bento de Abreu. Talvez esse horário quebrado é para atender alguma chácara por aí, né? Pode ser, pode. Né? Coisa que eu acho que não altera muita coisa, não. Também não, mas vamos discutir isso. Hélio Bissoli também nos acompanhando e o programa Com a Bola Toda vai para o seu intervalo comercial, voltando já falando rapidinho dos principais times de São Paulo e tudo sobre Marília Atlético Clube. Voltamos já.
Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Presente em mais de 40 cidades de todo o estado de São Paulo e responsável pela entrega de 3.050 casas em Marília, através do Vida Nova Maracá 1, 2 e 3, a construtora Pacaembu faz história nestes mais de 25 anos de existência. Pacaembu, empreendimentos habitacionais econômicos aliados à alta qualidade e tecnologia. Aguarde, pois Marília faz parte deste sucesso. Construtora Pacaembu. Compromisso com o maior sonho dos brasileiros. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e o Brasileirão tem sequência hoje, o Corinthians pegando o rebaixado Avaí com Bozelli de volta. O Corinthians vai enfrentar o Avaí às 9h30 da noite na Arena de Itaquera pela 35ª rodada do Brasileirão com mistério e novidades na escalação. Isso porque o técnico interino Diego Coelho fechou o treino antes do jogo, mas prometeu que fará mudanças em relação ao time que perdeu para o Botafogo.
Uma novidade é certa, viu, Jorge? O Mauro Bozelli está recuperado de lesão muscular na coxa direita e foi relacionado para o jogo. O argentino desfalcou o time contra os cariocas. É a provável escalação do timão: Cássio, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar, Gabriel, Júnior Urso, Pedrinho e Matheus Vital, Cleison ou Janderson e Mauro Bozelli. Eu acho que independente da escalação, o que o torcedor do Corinthians vai exigir muito é a vitória. Acho que até em termos de apresentação, de jogar bem, eu acho que o corintiano já entende que esse ano não tem mais como jogar bem com o elenco que tem em mãos. A expectativa é muito grande em relação ao Thiago Nunes, técnico campeão da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, né, que já foi contratado pelo clube e que só vai começar a trabalhar a partir de janeiro. Então, acho que nesse momento todo ponto é precioso, o Corinthians não pode perder pontos bobos se quiser ainda uma vaga direta para a Libertadores, e contra o Avaí é um adversário para somar 3 pontos, mesmo que não faça uma grande apresentação. Acho que é isso que o torcedor pensa, pelo menos nessa reta final, tentar incomodar Internacional e São Paulo, que tem elencos mais fortes, mais qualificados e investimento maior e que tem uma obrigação ainda maior do que o Corinthians de conseguir essa 5ª vaga, né, essa última vaga direta para a fase de grupos. Tá certo. Pelo lado do Verdão, o Palmeiras está relacionando o garoto Veron, que foi... Gabriel Veron. Foi uma das sensações do time da Seleção Brasileira Sub-17 e deve preservar alguns dos seus jogadores para o jogo de amanhã contra o Fluminense às 7h30 da noite no Maracanã. Essa é a novidade do time, né? O Gabriel Veron relacionado pela primeira vez para o time principal. O jovem treina entre os profissionais desde segunda-feira e deve ficar no banco de reservas. Ele que foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-17. E ele deve ter ainda seu contrato renovado até 2024 e multa rescisória para quase 280 milhões de reais. Felipe Melo, apesar de ter treinado normalmente no gramado com o grupo, não foi nem relacionado. Ele ficou afastado durante alguns dias por conta de dores na panturrilha. O Alviverde não pode mais ser campeão do Brasileirão, mas ainda luta com o Santos pela 2ª colocação. Além disso, Mano Menezes já aproveita a sequência de jogos no Nacional para fazer observações sobre a montagem do elenco para 2020. Sabe-se que o time vai passar por uma reformulação, né, Jorge? Para o ano que vem, alguns jogadores, claro, vão sair e outros devem chegar. Eu não sei se vai ser uma reformulação muito grande, não. Acho que vai depender muito da questão do final do contrato de alguns jogadores. Acho que Edu Dracena, por exemplo, né, que já tem contrato terminando. Um dos 2 goleiros reservas. Sim, o Fernando Praz ou o Jailson, né? Eu acho que esses que têm o contrato terminando agora no final do ano, provavelmente boa parte não ficará para que aconteça uma renovação. O Jean não fica. Então, alguns jogadores ainda são até muito úteis para outros clubes que pretendam se reforçar. Mas eu não acho que vai ter uma mudança tão significativa assim. Apesar do Palmeiras ter tido um ano frustrante, podemos assim dizer, não ganhou nenhum título, não chegou em nenhuma final também, né? Nem próximo de nenhuma taça, então realmente é um ano muito ruim, e vendo o seu principal concorrente na questão financeira, o Flamengo, tendo levado as duas principais taças da temporada, que é a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Agora, em relação ao Gabriel Veron, que você citou, Ronaldo, eu acho que esse é o momento para que esse garoto faça parte do elenco e possa ser observado nos jogos. Porque o Palmeiras, com esse alto investimento que tem, a gente tem visto nos últimos anos, a base tem tido pouco espaço para aparecer. Pouco. Porque a cobrança também é muito grande, né? Como o clube está com alto poder financeiro para contratar, né? Tem uma cobrança muito maior do que os outros rivais por conta dessa quantia em dinheiro para trazer determinados reforços, o Palmeiras não tem dado muito espaço para atletas da base. E eu acho que nesse momento é para você sentir se realmente o Gabriel Veron tem condição de fazer parte já do elenco, tem esse potencial todo. Porque o último da base que esteve em evidência foi o Gabriel Jesus. Se o Gabriel Veron não tiver oportunidades agora, Ronaldo, eu não sei se ele terá novas oportunidades no elenco principal, até por conta da cobrança. Porque o Palmeiras em 2020 vai ser ainda mais cobrado do que foi em 2019. E
a diretoria tem utilizado o artifício de ir ao mercado e trazer reforços e apostar pouco na base justamente para conquistar o que precisa ser conquistado. Eu já falei aqui outras vezes, quando um clube começa, não que não deva, mas quando um clube começa demais a falar, olha, a gente vai usar muito a base esse ano, só tem uma explicação, está sem grana. Aí quando você começa a ver vários jogadores da base no clube é porque está sem grana, não é por outro motivo não, né? Mas no caso do Palmeiras, realmente jogadores poderiam ter mais oportunidades, até porque no Flamengo tem. No Flamengo você tem alguns jovens que têm entrado no segundo tempo, inclusive um jogador do Mundial Sub-17 também acabou não indo para a seleção brasileira para continuar no Flamengo. O Flamengo ainda consegue dar um pequeno espaço, não é tão grande assim, mas ainda dá. O Palmeiras praticamente zero de jogador da base jogando ou até mesmo ficando no banco de reservas e sendo aproveitado. Então acho que isso vai ser muito importante. O Gabriel Veron, que foi o destaque do título do Brasil no Campeonato Mundial Sub-17, para realmente sentir se ele tem todo esse potencial que se espera dele pela pouca idade e pelo potencial que já apresenta. Bom, pelo lado do Santos, Jorge, o lateral esquerdo Jorge, seu xará, não viaja com o elenco para enfrentar o Fortaleza amanhã à noite no Castelão. O Santos informou que o atleta sentiu um desconforto no músculo posterior do joelho direito ontem e seguiu com o problema hoje. O camisa 3 chegou a aparecer no gramado durante o aquecimento, mas de tênis ao invés de chuteiras, e ficou no banco acompanhando a atividade. Ainda segundo o Peixe, ele iniciou o tratamento e será reavaliado diariamente. Eu não sei se é panturrilho ou é o problema que ele teve com o Sacha, viu, Jorge? O fato é que ele é um bom lateral, meu xará Jorge, né? Inclusive foi convocado para a seleção brasileira recentemente com o Tite, esteve na Europa, está no Santos por empréstimo. Só que problemas no Santos eu acho que foi algo recorrente na temporada, mas o Sampaoli sabe se virar muito bem. Eu acho que a grande preocupação do santista, que já tem a vaga assegurada, e podemos dizer assim, Ronaldo, se for terminar o campeonato com o elenco que os clubes têm, com o investimento que teve, o melhor treinador, para mim, sem dúvida, Jorge Sampaoli, pelo elenco que tinha nas mãos e ter levado o Santos a esse patamar no Campeonato Brasileiro. Mas obviamente que o Jorge Jesus, técnico campeão e por tudo que fez o Flamengo jogar e não só conquistar resultados, deve levar aí o prêmio de melhor técnico da competição. O fato é que a preocupação santista é o futuro do Sampaoli, que tem contrato até o ano que vem, mas pode não permanecer. Inclusive o Everton da Inglaterra já acenou com possibilidade de contratar o técnico argentino. Se fala também que o Sampaoli quer voltar para a Argentina para ficar mais próximo da família, que ele poderia treinar o Racing. Eu acho que o Santos é uma possibilidade bem remota, até porque o Sampaoli já sente que não vai ter muito mais investimentos do que teve nessa temporada para contratar jogadores e qualificar o elenco. Mesmo com a participação na Libertadores, que vai entrar uma grana, Jorge? Mesmo. Não é algo tão assim volumoso, Ronaldo. É claro que a Libertadores você acaba arrecadando mais se você vai passando de fases, né? Então, eu não vejo assim como grande atrativo para o Sampaoli em termos de recurso financeiro a participação na Libertadores da América. Eu acho que isso ainda é muito pouco para você qualificar melhor o elenco, porque ele sabe que, apesar de estar fazendo um excelente trabalho, ele sabe que outras equipes têm mais recursos humanos para poder trabalhar, ainda mais numa temporada em que ele vai ter que tentar dividir o elenco para as competições que vão acontecer. Pelo lado do tricolor, o São Paulo enfrenta amanhã o Vasco da Gama e precisa vencer ou vencer, já que não ganha 4 jogos e tem o Pablo de volta. Não sei se podemos chamar de reforço, né? Até porque a fase é ruim para todos os atacantes. São Paulo não consegue engrenar em jogos simples, né? Perdeu 2 pontos contra o Ceará no finalzinho da partida, mas a pressão continua, né? Até pelo fato do Fernando Diniz. Acho até que pode existir uma possibilidade de ele não permanecer para 2020 se ele não conseguir essa vaga direta. Existe sim uma possibilidade, mesmo que seja remota. Então acho que o São Paulo tem mais um compromisso contra um Vasco que já não briga mais absolutamente por nada, para somar 3 pontos e ficar com essa 5ª vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Bom, mandar um abraço pro meu sobrinho Ricardo, que está lá em Bauru nos acompanhando, viu? E ele não é torcedor dos Moranguinhos lá, ainda bem, do Noroeste, né? Do Noroeste. Eu falei Moranguinho, falei errado. Então um abraço a ele, viu? Um abraço a ele e os torcedores do Noroeste por lá também. Um abraço ao Gilmar Mirandinha Fernandes, o Miguel Kraft,
ele falou que às 4 horas se subir para 1. Né? Ele já está pensando na 1, viu, Jorge? Ele não está nem passando pela 2, ele já está para 1. O Alexandre Lopes, lembro da década de 90, jogos todos 4 horas, que saudades. Quarta e sábado, horário, tanto faz, o Miguel está falando. O Mauro Abreu, horário bom. Em relação aos jogos do MAC, né? Para quem está ligando agora o programa, a gente vai falar os jogos do MAC já. O Hélio Bissoli, ele quer saber se o zagueiro se contratou, não, o zagueiro que contratou, que jogava em Goiás, se você já viu algum jogo dele, Jorge? Não vi, como também não vi de quase todos os que o Marília contratou até agora, né? Eu acho que isso também não serve tanto de parâmetro, mas realmente se esperava um outro perfil de jogador, como vinha sendo no começo das contratações. Mas como eu disse, ainda é só o começo. O Marília não formou ainda nem a metade do elenco, são 26 jogadores na listagem principal e o MAC tem 11 no momento. A gente vai destacar esses 11 no próximo bloco, mas a gente já vai trazer aqui, Ronaldo, então, as partidas do Alves Celeste, para que o torcedor já no próximo bloco, nesse intervalo, já possa dar sua opinião. Porque os jogos no Bento de Abreu, nesse Campeonato Paulista da Série A3, serão 7 jogos em casa e 8 fora. Os em casa, o Marília já definiu, até porque até amanhã tem o prazo para entregar para a federação para definir o dia e também o horário dos jogos. Então, das 7 partidas, as que vão acontecer nos finais de semana, o Marília definiu que será no sábado às 7h30 da noite. E as de meio de semana, na quinta-feira, às 8 horas. Segundo alguma explicação de um torcedor, na quinta-feira, para tentar fugir dos jogos dos grandes, que geralmente são na quarta-feira, pelo Campeonato Paulista, até mesmo Libertadores. Então aqui, a estreia do Alves Celeste, dia 25 de janeiro, num sábado, às 7h30 da noite, contra o Linense. Depois, o segundo jogo do MAC como mandante, num sábado também, no dia 1º de fevereiro, 7h30, contra o Primavera de Indaiatuba. Depois, 3 jogos consecutivos em casa, na quinta-feira, às 8 horas. Contra o São Bernardo, no dia 13 de fevereiro, contra o Olímpia, no dia 20, também do mês 2, e contra o Rio Preto, já no dia 5 de março. E as 2 últimas partidas como mandante, no sábado, às 7h30, contra Grêmio Osasco, no dia 21 de março, e no dia 28, contra a equipe do Desportivo Brasil. A gente daqui a pouco vai para o intervalo comercial e o pessoal que está nos assistindo quiser comentar o que achou desses horários. Aos sábados, 7h30 da noite, no meio de semana, às quintas, às 8 horas. A gente quer saber a opinião de vocês e a gente vai, é claro, discutir, vai falar também, vai dar a nossa opinião sobre em relação a esses horários que o MAC jogará em casa na Série A3. Ok, lembrando que pela Liga dos Campeões da Europa, tivemos o encerramento da partida do Liverpool e o Liverpool, tivemos o encerramento, não, ainda está em andamento, mas empatou, viu? O Lorém, é isso, Jorge? Lovren. Como, Jorge? Lovren, né? Lovren, Jorge. Então, é isso que o Jorge falou. Marcou o gol de empate. O Red Bull acabou fazendo, o Red Bull Salzburg acabou marcando mais um contra o Genk, já está 3-0. Também como está 3-0, o Barcelona sobre o Borussia Dortmund. Quem marcou o terceiro, Jorge? Vamos lá, Ronaldo. Vamos ver se está bom de chute, Jorge. Vamos ver se eu acerto o chute agora. Griezmann. Acertou, Jorge. Acertei. Pô, louco, Ronaldo. Passa aí passa a cartela aí da Mega Sena aí, Jorge. Ele Poxa mesmo. Vida, hein? Que é isso? Acertei os 3, hein, Ronaldo? Acertou os 3 e acertou na sequência ainda. E na sequência, né? Foi na sequência os 5 números aí pra gente jogar. Ronaldo, antes do intervalo, só mandar um abraço pro Osmar Silva nos acompanhando, pro Rodolfo Abreu, pro Dimo Denese e para minha esposa, né, Marlizile, tá sempre ligada no programa. Ainda bem. Pode ser que o programa atrase um pouco ou demore para terminar, mas ela tá sempre aqui. Um grande beijo a ela que está nos acompanhando. Ok. Nós vamos então para o intervalo comercial. Na volta, o assunto é Marília Atlético Clube. Voltamos já.
Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Presente em mais de 40 cidades de todo o estado de São Paulo e responsável pela entrega de 3.050 casas em Marília, através do Vida Nova Maracá 1, 2 e 3, a construtora Pacaembu faz história nestes mais de 25 anos de existência. Pacaembu, empreendimentos habitacionais econômicos aliados à alta qualidade e tecnologia. Aguarde, pois Marília faz parte deste sucesso. Construtora Pacaembu. Compromisso com o maior sonho dos brasileiros. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Uma informaçãozinha que chegou agora, Jorge, em relação ao presidente do Corinthians, o André Sanches. Ele foi internado agora há pouco no Hospital São Luís com um pouco de pico de pressão alta. Com isso, ele não vai poder estar no jogo contra o Avaí. Se contra o Avaí já está subindo a pressão dele em casa, Jorge, imagina a hora que pegar o Flamengo. Então, Verdade. Ele já pegou o Flamengo. Já pegou o Flamengo. Jorge, o Miguel Kraft está fazendo uma colocação aqui, mas antes de eu falar
da situação aqui do Mark, Jorge, em relação ao comentário dele, uma pergunta que é baseado mais ou menos no que ele está falando aqui em relação a treino. Se o Mark joga numa quinta-feira aqui, por exemplo, e o adversário do Mark, o Mark vai jogar no fim de semana. Sim. Marcou o jogo deles para o sábado, como que vai fazer? Paciência, né? Não é paciência. Você não pode jogar na quinta e no sábado. Na quinta e no... Bom, Ronaldo, definiu esses horários. São 36 horas antes? É 36? 48, 48 horas? É. Na quinta-feira à noite... Bom, Ronaldo, tem jogos. O Brasileirão não costuma ter jogos também na quinta-feira à noite. Mas ele não joga no sábado. Quem joga na quinta não joga no sábado. Ou joga no domingo ou joga na segunda. Eu não sei. O MAC pediu esse horário para a federação também, né? Tem que ver se a federação vai acatar até em relação à lista de outros clubes também. Sim. Foi o que o MAC, pelo menos, vai enviar à Federação Paulista de Futebol. Tem até o prazo até amanhã para enviar esses horários de jogos. Mas eu me lembro, acho que Ronaldo... não vai ser aceito não, Jorge. Não sei, Ronaldo. Não sei. Acho que vai depender muito dos adversários que irá enfrentar e os horários. De repente, você vai pegar alguns adversários que vão jogar lá domingo, 10 horas da manhã. Tudo bem, mas você não pode se basear... Você não pode cravar que é quinta, não sabendo ainda do adversário. Sim, na verdade, o MAC fez a sua proposta, né? Não quer dizer que ela já está definitiva pela Federação Paulista, né? Ela vai ajustar, até porque alguns jogos serão transmitidos pela Rede Vida e muitos desses jogos que o MAC colocou como mandante, por exemplo, podem ter mudanças se a Rede Vida quiser transmitir alguma partida. Pode acontecer. Então, porque o Miguel Kraft está falando o seguinte: boa noite, com o jogo quinta e sábado, treinamento então só na segunda, terça e quarta, porque sexta e domingo e folga, assim fica ruim para dar padrão de jogo, tem que ser na raça mesmo, ele coloca. É claro que não vão ser todas as rodadas de meio de semana que o MAC vai jogar do campeonato que vão jogar na quinta-feira, né? Quando for fora é na quarta, então, provavelmente. Quando for fora é na quarta e são só 3 rodadas do MAC na quinta-feira em casa. São 3 apenas, né? Então, eu acho que também não tem nenhum aí grande problema, pelo menos eu não vejo dessa maneira. Agora, alguns grupos também de WhatsApp, né, o pessoal comentando, alguns dizendo, ótimos horários na quinta-feira para não disputar com o time da capital, né? A gente sabe que dos estaduais a Série A1 do Paulista, quando tiver no meio de semana até mesmo uma Copa do Brasil e Libertadores, a TV coloca na quarta-feira às 9h30, né? Então, acho que até para fugir desse jogo com a TV. Agora, Bom, pode falar, Ronaldo. Não, o Cláudio Mendes está falando, nossa, sou maquiano, desde os 10 anos, hoje eu tenho 53 anos, não na sexta-feira, porque na quinta tem o compromisso, ele tem. Então. Então a gente vai desmarcar todo mundo. A gente vai desmarcar o jogo do Mark aí para você, Cláudio. Infelizmente, Cláudio, não dá para agradar todo mundo. Eu acho que uma discussão de horários de jogos do MAC, ela vai ser eterna, né? E eu vejo da seguinte maneira, Ronaldo. Acho que a comissão técnica ela tem que ter um peso maior do que a diretoria para a escolha desses jogos. Claro que o próprio diretor executivo e o Júlio Sérgio também disse, cada cidade tem sua realidade em relação à já tradição de jogos em determinados dias e horários que o torcedor comparece mais, mas a gente já tem visto nos últimos anos, acompanhando o Marília, que essa questão de dia ou horário independe na questão de público. Eu pelo menos percebo isso. O torcedor vai no estádio quando o time está bem. Assim, a grande maioria vai quando o time está numa boa fase. Quando não está, Ronaldo, você pode colocar domingo, 10 horas da manhã, sábado, 4 da tarde. Jogar na porta da casa do cara? Não vai. Então, eu sinceramente acho que... claro que tem que ser pensado no torcedor, mas eu acho que principalmente na questão técnica. Se o treinador acha que o time rende mais jogando à noite, o desgaste é menor, ele vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado não só por isso, mas por resultados. Então, eu estou de acordo. É claro que assim, eu já falei aqui, até brinquei, né? Para quem é imprensa, esse horário sábado, 7h30 da noite, é para deixar a mulher em casa, brava, para no final de semana você ficar com a orelha quente. Mas, né, isso aí é uma brincadeira, obviamente, né,
da questão de quem trabalha na imprensa. É uma brincadeira séria, né, Jorge? É uma brincadeira séria. Mas, Ronaldo, eu não vou estar aqui falando, não, olha, é ruim, porque senão como é que eu vou fazer? Eu vou sair 10 horas da... Como que eu vou escrever no jornal, Isso, né, não, isso aí independe, eu acho que a diretoria ela tem que sim, a comissão técnica tem que escolher o horário que elas acham que é melhor. Então eu acho que se à noite os jogos vão acontecer, como o próprio Júlio Sérgio, técnico do Marília, já queria mesmo na entrevista que eu fiz com ele por telefone na última terça-feira, está de bom tamanho. Eu acho que independe, muitos vão dizer, poxa, né? Mas muito tarde. Outros vão dizer no sábado à noite, não, o horário é bom por conta das chácaras, né? Dos campeonatos internos, que nas chácaras que acontecem, 7h30 é um bom horário. Outros vão dizer que é muito tarde, não dá para sair depois com a família, com a namorada, com a esposa. Não vai dar para agradar todo mundo. Não. Mas eu acho que o que, para mim, na minha visão, eu acho que o que importa é justamente rendimento. O técnico quer por uma questão de, olha, o time vai render mais à noite, eu vou poder explorar mais a parte física, como aconteceu esse ano na Bezinha, o técnico Ricardo Costa pedindo os jogos às sextas-feiras às 8 da noite. Claro que não vai poder ser sexta, porque temos rodadas de meio e final de semana, mas o técnico do Marília também veio com esse argumento do questão de rendimento. Então, eu acho que quanto a isso, nenhum problema, eu acho que está dentro da normalidade esses horários, era o que eu esperava. Achava até que seria 7 horas da noite, mas vai ser 7h30. O Vinícius Quinhoneiro está falando, no brasileiro, quem joga quinta-feira, joga no domingo às 7h30 da noite ou na segunda às 8 da noite. É isso mesmo, Vinícius. Obrigado aqui pela informação. O Osmar Silva está falando, boa noite, Jorge Ronaldo. Estamos na audiência do programa, considerando que estão contratando jogadores de Marília, teria possibilidade de dar uma oportunidade para o Giovanni Leme, que é prata da casa e com um custo dentro do orçamento do clube. O volante da Bezinha, né? Jogou pelo Assisense, né? Chegou até as quartas de final. Aí é uma questão da diretoria, viu, Osmar? Aí a gente não interfere, até porque, né? Se a gente começar a falar, tem que contratar esse, tem que contratar aquele, daqui a pouco vão falar assim, então tá para vocês, né? Pagam as contas, né? A gente só comenta em relação às contratações e das possibilidades dela, né? Eu acho que sabe do que foi feito pelo Giovanni na Bezinha, né? Pelo menos a gente sabe que acompanhou muitos dos atletas que o MAC teve como destaque na quarta divisão, acabaram não renovando, pela diretoria muitas vezes considerar alto o que eles estavam pedindo. Então acho que aí é uma questão mesmo da diretoria para opinar se é jogador da cidade, se não é. Eu acho que o Marília tem que montar um time forte, independente se for o jogador da casa ou não. O Marília já tem 2 jogadores que nasceram aqui na cidade, o meio atacante Kelvin e o volante Fabrício. E eu ouvi muito bem sobre esse Kelvin hoje, viu, Jorge? E o Fabrício também, eu ouvi falar muito bem desses 2 jogadores. O Kelvin, ele é um jogador que ainda ele está tentando retomar a carreira, é uma aposta mesmo, jogador jovem, tem 25 anos, que foi para a base do Grêmio, ficou por um bom tempo no Grêmio, jogou na base do Palmeiras também, passou por alguns clubes, jogou na Ferroviária de Araraquara também. É um jogador que entra como no hall de apostas do MAC para a Série A3. O Fabrício já é mais uma realidade da divisão, foi campeão da Série A2 desse ano com o Santo André jogando, né? Jogou agora o segundo semestre a Copa Paulista pelo Água Santa, então já é um jogador que já tem mais o perfil, a cara dessa Série A3. O Mirandinha está falando, qualquer dia, qualquer hora estarei incentivando o nosso MAC. O Milton Vieira, o Amendoim, falou, Ronaldo, para quem é maquiano na veia, tem que ir apoiar, seja qual for o horário. Não, eu acho que é isso aí mesmo. Aqueles 1.800 a 1.000 torcedores, eles vão estar presentes no Bento de Abreu, independente do horário, independente da fase. O que for além disso vai depender muito da campanha do time. Eu acho que isso aqui não é palpite meu, isso daí é com base em relação ao que vem acontecendo nos últimos anos. Em relação a não só lutas contra o rebaixamento, mas também em relação a brigas por acesso em que o público acaba sendo naturalmente maior, como foi nessa Bezinha, que só engrenou mesmo na reta final. Então eu acho que é o que o Amendoim disse, não vai mudar muito a questão de 100, 200 torcedores a mais se o jogo for no domingo de manhã, ou no sábado à tarde, ou no sábado à noite. Sem dúvida alguma. Mais informações do Marília, Jorge? Bom, Ronaldo, por enquanto, 11 jogadores contratados, sendo 10 reforços. Hoje não contratou ninguém, Hoje né? nenhum. São 10 reforços e um que renovou o contrato, no caso o volante Mikael. Então a gente só recapitulando aqui
os reforços até agora, o goleiro Igor Castro, que estava no Linense, goleiro de 30 anos, os zagueiros Ítalo, que estava no Hercílio Luz jogando a Série D do Brasileiro, e o Diego Rosa, do Rio Verdense de Goiás. O Ítalo 31, o Diego Rosa 30. Por enquanto, o lateral direito Airan, que estava na Mauaense jogando a Bezinha. Volantes, o Fabrício, que a gente destacou agora há pouco, né? O marilhense Fabrício, campeão da Série 2 com o Santo André, que estava no Água Santa. O Mikael, que renovou o contrato com o Alves Celeste. E o Alan Mota, que foi semifinalista com o Barretos da Série A3 desse ano e estava jogando a Copa Paulista pelo Taubaté. Os meias e meias atacantes, né? Os meias, Rafael Saião, do Hercílio Luz, esse ano defendeu o Penapolense na Série A2 do Paulista. O Marquinhos Vilela jogou Série A3, chegou na semifinal e a Copa Paulista pelo Desportivo Brasil. E o meia atacante Kelvin, que estava no Barra de Santa Catarina, jogador marinhense, que também já defendeu a Ferroviária. Atacantes, por enquanto só um, o Lucas Machado, que jogou com o técnico Júlio Sérgio com o Linense na Série A2 desse ano e que estava agora no segundo semestre defendendo a Votoporanguense na Copa Paulista. Alguns jogadores ainda em negociação, jogadores conhecidos do torcedor do Marília. Um deles a gente citou ontem, né, o goleiro Thiago Moraes, de 33 anos. O Thiago, que jogou pelo Alves Celeste profissional, foi revelado pelo Marília e jogou profissionalmente de 2011 até 2013. São 36 partidas e um acesso conquistado em 2013 pelo Alves Celeste dessa mesma Série A3. Em 2015 ele foi vice-campeão da A3 pela Votoporanguense jogando como titular. O Thiago, ele foi na semana passada, teve um contato da diretoria do Marília, foi feita uma proposta, só que ele também tem uma proposta do Toledo do Paraná. Toledo. A primeira divisão, clube ele pelo qual... Ele estava jogando lá ele, no Toledo, ele defendeu no Toledo esse ano no estadual, não foi titular no Toledo do Paraná, mas estava lá no clube e ele está analisando essas duas possibilidades, então existe uma chance do Thiago permanecer para a disputa da Série A3, seria o segundo goleiro do elenco. Um outro jogador também conhecido e que jogou a Bezinha desse ano é o atacante Denner, de 21 anos. O Denner, que fez 19 dos 28 jogos do MAC na Bezinha, inclusive marcou 2 gols, um na final contra o Paulista de Jundiaí no empate em 3-3, né, que deu o título ao Paulista. O Denner, eu conversei com ele hoje à tarde, ele disse que ontem a diretoria e seu empresário tiveram uma reunião, não entraram em acordo na questão salarial e amanhã terá uma última reunião para tentarem entrar no acordo e sacramentarem ou não, né, a permanência do Denner para a Série A3 do ano que vem. Quer comentar algo a respeito, Ronaldo? Não, Jorge, em relação a contratações, embora não divulgadas hoje nenhuma delas, a gente observa que os adversários do Marília também estão contratando jogadores desse mesmo nível. Você não vê em outras equipes, né? Nem o próprio Noroeste, que tem um investimento maior, você não tem visto nenhum jogador que fala, não, esse aí vai desequilibrar. É tudo naquele mesmo nível. E se encaixar... né? foi o que a gente até comentou ontem. Claro que o nível das contratações, não na sua maioria, mas alguns, realmente a gente fica um pouco preocupado. Só que, se a gente tomar como exemplo o campeão e o vice dessa temporada da Série A3, Ronaldo, o Osasco Audax e o Monte Azul, ninguém nunca imaginava que esses dois times pudessem brigar pelo título. O Osasco Audax se classificou em 8º e acabou sendo campeão. O Monte Azul, com um orçamento, se eu não me engano, até de 60 mil, Ronaldo, foi vice-campeão e subiu. Então, assim, são alguns fatores. Claro, uma boa preparação, o time tem que dar liga, isso é indispensável. E o trabalho, eu acho que o que a gente tem que apostar é no trabalho do Júlio Sérgio. Se esse trabalho funcionar, Marília pode ser competitivo. Se não funcionar, mesmo com dinheiro, e eu falo isso até, Ronaldo, porque a gente vê o Rio Preto, que é um outro clube, tudo certinho, é um clube que até que não tem dívidas, Ronaldo. Ou as que tem já negociou para pagar. É um clube certinho, sempre contrata bons jogadores, treinadores que estavam em Série C, Série D do Brasileiro, contratou agora o Rafael Angeli, que foi vice-campeão com o Monte Azul, e muitas vezes, nas 2 últimas temporadas, não classificou nem entre os 8 primeiros. O Noroeste, com alto investimento, parou sempre nas quartas de final. Jorge, eu vou falar uma besteira. Vou falar uma besteira pelo que eu tenho lido de outros adversários aí. Como você citou o Rio Preto, a continuar da forma que está, o Rio Preto vai correr sério risco de rebaixamento. Por que, Ronaldo, você fala? Não, o nível de contratações que eles estão fazendo lá,
é tudo jogador de Bezinha também, você não vê nenhum outro grande jogador, não. Na verdade, ninguém está gastando horrores. O próprio técnico Júlio Sérgio disse que na Série A3 a questão financeira ela é muito equiparada, diferentemente da Série A2. Você tem um ou outro que tem um pouquinho a mais, mas ninguém com grande investimento, nem o próprio Noroeste, que já começou a pré-temporada em outubro. Para finalizar, Ronaldo, em relação a uma outra informação também da listagem B do Marília, que a gente citou, os jogadores que jogaram esse ano o Paulista Sub-20 da 2ª Divisão e a Copa São Paulo Júnior e que nasceram a partir de 1999, eles serão novamente lista B para 2020. Entre eles, um que jogou profissionalmente 11 dos 28 jogos do MAC e marcou 2 gols, o volante Eduardo. O volante Eduardo, que a gente já falou aqui, por enquanto a diretoria não entrou em contato. Claro que ninguém aqui está pedindo, olha, tem que contratar, mas para um campeonato onde você só pode inscrever 26 jogadores na listagem principal e você tem um atleta como o Eduardo, que já fez 11 jogos pelo profissional na Bezinha desse ano, inclusive algumas partidas como titular e já marcou 2 gols, eu acho que não dá para você perder um atleta como esse com um custo tão baixo. Então, eu conversei com ele hoje à tarde de novo, ele disse que ninguém da diretoria entrou em contato. Tudo bem que ele tem contrato, Ronaldo, com o MAC até 11 de fevereiro de 2020. Ele tem que se apresentar de qualquer maneira, então, né? Mas até agora ninguém nem ligou para ele para falar assim, olha, você tem que se apresentar segunda-feira. Nada, nenhum contato. E isso realmente me preocupa. Eu acho que a diretoria ou a comissão técnica não querer o atleta, está no direito dela. Olha, não quero, não, tudo bem, ele teve essa campanha, mas não é o perfil que a gente quer, perfeitamente normal. Mas uma definição, né? Acho que é importante. Eu, sinceramente, não abriria a mão de um jogador que é lista B e que tem essas características que eu acabei de citar. Ok. Estamos quase no finzinho do programa. Algum alô, Jorge? Bom, Ronaldo, só aqui para explicar aqui também, o segundo vice-presidente do Marília, o Alisson, está me mandando uma mensagem agora e está dizendo aqui, ó, o Eduardo não vai mais para a lista B, porque jogou um ano anterior no profissional. Segundo aqui está dizendo, né? E eu acho que é isso mesmo, ele deve ter razão nessa informação, viu, Jorge? Bom, eu vi o regulamento lá, eu sinceramente não vi nada que o impedisse por conta de ter jogado profissionalmente. Mas é claro que se o dirigente do MAC está citando isso, é porque ele já foi atrás dessa informação. Aí, no caso, se ele não for mais lista B, eu acho tudo que bem. ele não é lista B, se ele não for mais Jorge. lista B, tá tudo certo. Eu acho que daí também, né, realmente está fora de cogitação. Mas tudo bem, aqui é uma informação, obrigado até o Alisson pelo que está nos revelando aqui. Só para mandar um abraço, Ronaldo, para finalizar o programa, mandar um grande beijo para minha tia e madrinha Neuza, que veio lá de Maringá, esteve aqui na cidade nos últimos dias na casa da minha mãe e vai embora hoje, na madrugada. Mandar um grande beijo a ela, que sempre acompanha também meu programa lá de Maringá e aqui de Marília. Um beijão, viu, tia? Um beijão a ela também, viu, Jorge? Irmã da sua mãe? Irmã da minha mãe. Eu acho que eu conheço, não conheço, Jorge? Você deve conhecer, Ronaldo, de Maringá. Eu conheço, sim. Não, mas ela não era de Marília? Sim, já foi de Marília. Então acho que eu conheço. Um beijão a ela. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui. Mandar um abraço para o Atos Guerra, que não ofereceu nenhum panetone para a gente, mas o abraço fica para ele lá. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.